Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai resolver dois exemplos utilizando razões trigonométricas, tá? O primeiro diz o seguinte: determine o valor de x na figura. Então, vamos identificar cada componente aí que ele forneceu. O 5 é a hipotenusa. Sabemos disso, pois o 5 é o lado em oposição ao ângulo reto que está nesse vértice, ok? O x, por sua vez, é o cateto oposto. Por que oposto? Porque ele está em oposição ao ângulo. Então, dentro das três razões trigonométricas, a gente vai ter que escolher uma delas, a correta, para poder identificar o valor de x, certo? Como ele forneceu a hipotenusa, você pode descartar a tangente, já que a tangente não envolve o trabalho com a hipotenusa. Sobra, então, o seno e o cosseno. Você vai usar o cosseno nos casos em que você tiver o cateto adjacente ao ângulo, e não é o caso aqui. Ele quer o cateto oposto. Então, descartando o cosseno, tangente, sobra o seno de alfa. Ok? Então, vamos lá. O seno de alfa, o seno de 42, é igual a x sobre 5. O valor do seno de 42 é aproximadamente 0,66913. Então, substituindo 0,66913, aproximadamente x sobre 5. A gente está usando aproximadamente porque esse número é irracional. Tá? Então, como ele não tem fim, né, o valor vai dar sempre aproximado, nunca vai dar exato. Aplicando o meio para o extremo, x aproximadamente 3,35 centímetros. Com relação ao exemplo 2, uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metros do solo, avista sob um ângulo de 12 graus o topo de um edifício, que se encontra a 200 metros dela. Qual a altura aproximada do edifício? Montando um esquema para entender melhor a questão. Os olhos da mulher estão a uma altura de 1,5 metros do solo. Então, em linha reta, o ângulo dela de visão em linha reta vai atingir o prédio em 1,5 metros de altura. Então, esse valor no final vai ter que ser somado. Porque se você for calcular, utilizando razões trigonométricas, você não vai achar a altura completa do edifício. Vai achar esse pedacinho daqui, que ele está chamando de H minúsculo. Ele quer o H maiúsculo, a altura total do prédio. Então, importante frisar isso, viu? No finalzinho, a gente vai ter que somar o valor que a gente encontrar com 1,5 para poder definir aí a altura do edifício. Então, o que é que eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Vamos lá, então. Ele não forneceu a hipotenusa, esse lado que fica em oposição ao ângulo reto. E também não pede que você calcule esse lado. Então, você pode descartar automaticamente o seno e o cosseno. A razão que você vai utilizar é a tangente. E note que isso é verdade por quê? Ele pede o cateto oposto e fornece o adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente de alfa. Ok? O alfa, o ângulo, é 12 graus. Então, teremos tangente de 12 igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 12 graus é aproximadamente 0,21256. Então, substituindo, 0,21256 é aproximadamente h dividido por 200. Meio para o extremo, encontramos h, minúsculo, viu? Aproximadamente 42,512 metros. Mas, vamos lembrar que a gente tem que somar 1,5 m a distância entre os olhos da mulher e o chão. Então, somando, nós chegamos à conclusão que a altura aproximada do prédio, 44 metros.